A Operação 40 foi uma ação clandestina conduzida e financiada pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Aconteceu no começo da década de 60 durante a Guerra Fria e transcorreu tanto em solo americano como em algumas ilhas do Caribe, principalmente em Cuba, a América Central e México. A operação foi aprovada pelo presidente Eisenhower em março de 1960, logo após a Revolução Cubana de 1959. A supervisão ficou a cargo do vice de Eisenhower, Richard Nixon. Entre os agentes que participaram da operação estavam Frank Sturgis, que organizou a fracassada invasão à Baía dos Porcos, em Cuba, mas que ficou conhecido no caso Watergate e que derrubou Nixon. Félix Rodrigues também organizou a invasão da Baía dos Porcos, participou no interrogatório e execução de Che Guevara na Bolívia e pelos laços com o vice-presidente George Bush durante o caso Irã-Contras no governo Reagan. Luiz Posada Carriles, considerado um terrorista nos Estados Unidos e em Cuba, ele era procurado também pelo governo da Venezuela, por sua participação no atentado à bomba que derrubou o voo 455 de Cuba em outubro de 1976. Guilherme Novo e Orlando Bosch, fundadores do Grupo Coordenação das Organizações Revolucionárias Unidas no início de 1976. Que participaria do assassinato do ex-ministro chileno Orlando Letelier em setembro de 1976 em Washington, nos Estados Unidos, quando George Bush era diretor da CIA. A ideia de derrubar o regime de Fidel Castro surgiu no começo dos anos 60 e emergiu dentro da CIA, que tinha por objetivo eliminar Castro e liquidar o regime comunista em Cuba. Em 17 de março de 1960, a CIA apresentou seus planos de derrubar Castro, conhecido como Operação 40, para o Conselho de Segurança Nacional, onde recebeu o apoio do presidente Eisenhower. A operação foi aprovada pelo presidente Eisenhower em março de 1960. Logo após a Revolução Cubana de 1959. A supervisão ficou a cargo do vice de Eisenhower, Richard Nixon. Foi determinado também que as operações, apesar de receber apoio, não contariam com o envolvimento direto dos militares americanos. Em setembro de 1960, Allen Dulles, o então diretor da CIA, inicia negociações com os mais poderosos chefes da máfia nos Estados Unidos, para assassinar Fidel Castro. Enquanto isso, na eleição presidencial nos Estados Unidos em 1960, ambos os candidatos, Richard Nixon do Partido Republicano e John Kennedy do Partido Democrata, falaram sobre a situação em Cuba. Em 18 de agosto de 1960, Eisenhower aprovou um orçamento de 13 milhões de dólares para a operação. Então planos para uma ação anfíbia de maior escala começaram a ser planejadas, que deveriam ter, no mínimo, 1.500 homens. Em 18 de novembro de 1960, Allen Dulles, diretor da CIA, e Richard Bissell, vice-diretor de planejamento, começaram a informar o então presidente eleito John Kennedy sobre os planos. Em 29 de novembro de 1960, o presidente Eisenhower se encontrou com os chefes da CIA e com os secretários dos departamentos de Defesa, Estado e do Tesouro para discutir a aprovação da operação. Contudo, caberia ao seu sucessor, John Kennedy, decidir de fato se a missão seria lançada ou não. A CIA passou a recrutar cubanos anti-Castro que estavam vivendo nos Estados Unidos, para formar um governo no exílio entre os exilados, que seria de fato controlado pela Agência de Inteligência Americana. Em 28 de janeiro de 1961, agora no cargo, o presidente Kennedy foi informado sobre o plano de invasão a Cuba planejado pela CIA. Kennedy, que tinha algumas reservas com o plano, autorizou a continuação das preparações e pediu para ser informado pontualmente de cada desenvolvimento. Em 4 de abril, Kennedy aprovou o plano de invasão à Baía dos Porcos. Após o fracasso da Baía dos Porcos em abril de 1961, embaraçou gravemente o governo. Kennedy solidificou o papel de Castro como herói nacional e ampliou a divisão política entre os dois países.
Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy é assassinado em Dallas, no Texas. Após o fracasso da Baía dos Porcos, os extremistas de Miami acusaram furiosamente o governo Kennedy de tê-los traído. A Operação 40 obteve esse nome porque originalmente havia 40 agentes envolvidos na operação, que assassinaria membros das Forças Armadas ou os partidos políticos do país estrangeiro que você iria se infiltrar. Estavam concentrados estritamente em Cuba naquele momento. O presidente Kennedy demitiu Allen Dulles, diretor da CIA, o vice-diretor e o chefe de operações secretas. Félix Rodrigues foi um dos cubanos, ex-membro da Força Policial de Fulgêncio Batista, que se juntou a este grupo. Félix Rodrigues recebeu ajuda de George Bush quando estava recrutando imigrantes cubanos. George Bush viajava para Miami todas as semanas em 1960 para participar ativamente da criação da Operação 40, a tropa especial concebida pela CIA. Foi assim que George Bush também se encontrou com várias pessoas como Luiz Posada Carriles, Frank Sturgis ou Ardiante. Frank Sturgis ou Ardiante tornou-se notório em 1972, foi um dos 5 assaltantes de Watergate cuja captura levou ao fim da presidência de Richard Nixon. Ante e Sturgis supostamente estavam em Dallas em 22 de novembro de 1963 quando Kennedy foi assassinado e foram presos pela polícia, mas foram liberados apesar de terem sido supostamente fotografados pela imprensa enquanto eles estavam sendo acompanhados pela polícia. Uma testemunha com o nome de Julianne Mercer identificou Jack Ruby e alegou tê-lo visto próximo ao local do assassinato agindo de forma suspeita. Ela estava dirigindo para o oeste após o outeiro gramado de Elm Street. Julia estava presa em um engarrafamento. Ela encontrou-se parada ao lado de um caminhão pick-up estacionado ao longo do calçamento. Ela viu um homem jovem, carregando o que parecia ser um rifle desmontado, ao lado dele o motorista, Jack Ruby. Ela relatou tudo o que tinha visto para o FBI. Jack Leon Ruby foi o dono de uma boate em Dallas que se tornou famoso por assassinar Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John F. Kennedy, a 24 de novembro de 1963, 2 dias depois de Oswald ter sido detido. Lee Oswald foi, de acordo com 3 investigações do governo dos Estados Unidos, o assassino do presidente John Kennedy, baleado em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963. De acordo com investigações do governo dos Estados Unidos, Oswald atirou contra John Kennedy e 2 outras pessoas às 12h30 da tarde de 22 de novembro de 1963, resultando na morte de Kennedy. O relatório da Comissão do Governo para investigar o assassinato, divulgado em 1964, concluiu que as balas foram disparadas de uma carabina italiana calibre 6,5 mm que Oswald empunhou de uma janela no 6º andar do depósito de livros onde trabalhava, enquanto a comitiva do presidente passava pela Dealey Plaza em Dallas. Oswald foi preso 2 dias depois, em 24 de novembro de 1963, enquanto era transferido sob custódia policial da cadeia municipal para a cadeia estadual. Oswald foi baleado e morto por Jack Ruby, gerente de casas de prostituição com ligações com a máfia, de origem judaica e militante do Partido Democrata. Em 1964, a Comissão do Governo para investigar o assassinato concluiu que Lee Oswald agiu sozinho no assassinato do presidente Kennedy. O assassinato de Oswald por Jack Ruby foi realizado sem apoio de ninguém da polícia, que não houve conspiração nem de Oswald, nem de Ruby nos factos e nenhum agente do governo esteve envolvido em qualquer conspiração relativa aos crimes. Jimmy Garrison exerceu o cargo de procurador público do Distrito de Orleans Parish, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos da América, de 1962 a 1973. Garrison é mais conhecido por suas investigações sobre o assassinato de John Kennedy. Há quem pense que ele foi impedido por forças ocultas de desvendar um dos maiores mistérios policiais da história americana. Em 1988, lançou o livro J.F.K. Na Trilha dos Assassinos, onde anotou toda a fonte de pesquisa, todos os nomes investigados
suspeitos do alto escalão do governo federal, da CIA e de Dallas, para de forma mais ampla revelar, citando documentos, testemunhas e montando um quebra-cabeça complexo, as questões sonegadas ao público pela comissão Warren que o assassinato de John Kennedy não foi obra de um homem só, de um louco solitário, mas fora obra de gente do alto escalão e da máfia que lucrava com a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã, naqueles anos. O filme J.F.K., de Oliver Stone, do ano de 1991, narra a história das investigações feitas pela equipe de Garrison, e toma como base seu livro de 1988. Lyndon Johnson foi um político norte-americano e o 36º presidente dos Estados Unidos, cargo que assumiu após o assassinato de John Kennedy em 22 de novembro de 1963 em Dallas. Membro do Partido Democrata do Texas, após não ter conseguido a indicação para presidente, ele recebeu a oferta de John Kennedy para ser seu vice-presidente na eleição de 1960. Kennedy sabia que ele não poderia se eleger sem o apoio dos democratas do Sul, que apoiavam Johnson. O irmão de Kennedy, Robert Kennedy, odiava Johnson por ter atacado a família Kennedy na campanha para a indicação do Partido Democrata. Robert nunca confiou em Johnson, tentou convencê-lo a mudar de ideia, mas o irmão estava determinado a seguir com Johnson. Depois da eleição, Johnson buscou aumentar sua influência dentro da Casa Branca. A equipe de Kennedy ridicularizava Johnson e seu comportamento bruto. Era sabido que Robert Kennedy e Johnson se odiavam. Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy foi assassinado a tiros enquanto visitava a cidade de Dallas, no Texas. Johnson foi então empossado presidente a bordo do avião presidencial no mesmo dia. A cerimônia aconteceu apenas 2 horas e 8 minutos após a morte de Kennedy. Ele e o serviço secreto estavam preocupados de que ele poderia ser o próximo alvo e então decidiram tirar o novo presidente de Dallas rapidamente indo para Washington. Isso deu para muitas pessoas a impressão de que Johnson estava ansioso para assumir logo o poder, surgindo quase que imediatamente teorias que implicavam Lyndon Johnson no assassinato de Kennedy. Com a morte de Kennedy e a posse em novembro de 1963 de Lyndon Johnson, mostrou-se mais agressivo que Kennedy, acusado pelos opositores do Partido Republicano de conduzir uma política externa muito suave com os países esquerdistas e que não aceitassem os termos norte-americanos nas relações bilaterais, tentando fazer um governo de coalizão, ordenando que seus serviços diplomáticos, de inteligência e militar fizessem tudo ao seu alcance para tirar do poder João Goulart. A Operação Brother Sam foi desencadeada, sob a ordem de apoiar o golpe de 1964 caso houvesse algum imprevisto ou reação por parte dos militares que apoiavam João Goulart, consistindo de toda a força militar da Frota do Caribe requeridas a uma invasão rápida do Brasil pelas Forças Armadas Americanas. O então embaixador Lincoln Gordon havia pedido a Washington apoio logístico aos militares brasileiros. Gordon queria intervenção rapidamente. Se o golpe não tivesse vingado, o Brasil seria invadido. A poderosa Frota do Caribe estava entre 50 e 12 milhas náuticas ao sul do Espírito Santo, nas águas próximas à cidade de Rio de Janeiro. Lincoln e Gordon temia que o Brasil seguisse o rumo de Cuba. Em 31 de março de 1964 foi deflagrada a Operação Brother Sam, consistia no envio de 100 toneladas de armas leves e munições, navios petroleiros com capacidade para 130 mil barris de combustível, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte de helicópteros com a carga de 50 helicópteros com tripulação e armamento completo, um porta-aviões classe Forrestal, 6 destroyers, um encouraçado, além de um navio de transporte de tropas, e 25 aviões C-135 para transporte de material bélico. A Operação Popeye, movimentação das tropas em Minas Gerais, estava sendo apoiada pela frota americana. Esse apoio militar dos Estados Unidos para o golpe militar provou desnecessário quando João Goulart chegou em Porto Alegre em 2 de abril de 1964, e foi informado de que o governo dos Estados Unidos
Unidos já havia reconhecido o novo governo brasileiro. Jango foi aconselhado pelo general Argemiro de Assis Brasil para se exilar no Uruguai. Washington reconheceu o novo governo imediatamente após o golpe em 1964 e afirmando que o golpe de Estado das forças democráticas barrou o comunismo internacional. No momento em que eu falo, o Palácio do Governo está sendo ocupado por tropas do Exército que se subordinaram contra o senhor Presidente da República, tocando assim no meu mandato que o povo de Pernambuco me concedeu através de gloriosa campanha eleitoral. Sei que cumpri até agora o meu dever para com o povo pernambucano. Sei que estou fiel aos princípios democráticos e à legalidade e à Constituição que jurei cumprir. Deixo de renunciar ou de abandonar o mandato, porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver. Sei que a nossa pátria atravessa dias de grandes dificuldades, mas sei que o povo haverá de conquistar cada vez maior liberdade e condições de lutar por um Brasil grande em que haja harmonia entre os seus filhos. E essa harmonia não pode vir senão da justiça que se estabeleça para todos, para milhões de cidadãos nossos, milhões de irmãos que estão no Brasil inteiro à espera de uma palavra e da luta que cada um que tenha consciência dos nossos destinos possa dar e possa fazer. Estou assim, por força da ocupação do palácio, feita à luz do dia enquanto se registravam negociações, impedido de exercer o mandato, numa violação da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Prefiro isso a negociar e a vê-lo manchado, porque jurei ser digno das gloriosas tradições do povo de Pernambuco. E o povo de Pernambuco nunca viria o seu governador descer para negociar o mandato que honrosamente conquistou nas ruas do Recife e nas cidades do interior do nosso estado. Espero que todos possam, através da unidade cada vez maior do povo, levar o nosso estado e a nossa pátria à grandeza que todos nós precisamos. Boa tarde, meus amigos. O projeto Fulbert, também conhecido como Faixa 2, é o codinome das operações secretas da Agência Central de Inteligência, que deveriam impedir a ascensão de Salvador Allende ao poder antes de sua confirmação e promover um golpe militar no Chile. Relatórios da CIA sobre o projeto Fulbert incluem reuniões entre o secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger e funcionários da CIA e resumos de ações secretas em 1970, detalhando decisões e operações para minar a eleição de Salvador Allende em setembro de 1970 e promover um golpe militar. Notas manuscritas, feitas pelo diretor da CIA Richard Helms, registram as ordens do presidente Richard Nixon para promover um golpe no Chile. Na primeira reunião entre o diretor da CIA Richard Helms e altos funcionários das agências nas operações secretas com o codinome Fulbert é criada uma força-tarefa especial. O memorando observa que a CIA deve preparar um plano de ação para o conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger. Em uma reunião em 15 de outubro de 1970, Kissinger ordena à CIA que continue mantendo a pressão em todos os pontos fracos de Allende. Em um telegrama secreto, a CIA transmitiu as ordens de Kissinger ao chefe da CIA em Santiago, Henry Exer. Em 1967,
Exer tornou-se chefe da CIA em Santiago. Ele trabalhou em estreita colaboração com Edward Corry, embaixador dos Estados Unidos no Chile, na tentativa de impedir que Salvador Allende fosse eleito presidente. Exer estava trabalhando com o grupo de extrema-direita Pátria e Liberdade, onde atuava o norte-americano Michael Townley, que foi posteriormente envolvido no assassinato do general Carlos Prates e Orlando Letelier. Salvador Allende foi eleito presidente do Chile em 1970. A CIA realizou uma série de operações secretas destinadas a pressionar o presidente Eduardo Frei Montalva a apoiar um golpe militar que impediria Allende de assumir o cargo em 3 de novembro. Após a eleição de Salvador Allende, os Estados Unidos consideraram tentar expulsar o Chile da Organização dos Estados Americanos. Em 15 de outubro de 1970, Henry Kissinger autorizou a fornecer as metralhadoras ao grupo paramilitar Pátria e Liberdade, criado com a ajuda da CIA no atentado que matou o general legalista René Snyder, e promover um golpe de Estado com setores da direita. Seu assassinato gerou um repúdio generalizado na nação chilena. O projeto Fulbert, criado pela CIA, consistia em uma política de duas faixas. Uma delas era a política ostensiva e oficial, e a outra consistia numa estratégia de desestabilização, sequestros e assassinatos, concebidos para provocar um golpe militar no Chile. Em 11 de setembro de 1973, o Palácio de La Moneda é bombardeado, ocorrendo o golpe militar e Salvador Allende cercado pelas tropas do exército. Com a arma que lhe fora dada por Fidel Castro, se suicida. Outra versão é que ele fora assassinado pelas tropas invasoras. Com o apoio militar e financeiro do governo dos Estados Unidos, o general Augusto Pinochet se proclamou presidente do Chile, iniciando a Operação Condor planejado pela CIA. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul com a CIA dos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Montada por iniciativa do governo chileno do general Augusto Pinochet, teve em Manuel Contreras, chefe da Direção de Inteligência Nacional, seu executor. Em setembro de 1976, Orlando Letelier, que foi ministro do governo socialista de Salvador Allende, morre num atentado à bomba em Washington, nos Estados Unidos, organizado por Manuel Contreras, executado pelo agente da DINA, o norte-americano Michael Townley, com o aval de George Bush, chefe da CIA, em 1976. Após o atentado contra Orlando Letelier, a CIA de George Bush vazou um relatório falso na imprensa norte-americana, afirmando que o artefato que matou o dissidente chileno e uma americana num carro-bomba detonado por controle remoto em Washington não foi feita por especialistas, isentando o regime militar chileno, informando que a polícia secreta chilena não estava envolvida, acrescentando que Santiago queria uma aproximação com Washington. Não faria tamanha barbárie que as investigações do FBI estariam na direção errada. Foi com George Bush como diretor da CIA que o agente da CIA e chefe da DINA chilena, Manuel Contreras, mandou explodir em plena capital dos Estados Unidos o ex-chanceler do governo Allende, Orlando Letelier, no mais escandaloso assassinato da Operação Condor. Ato impensável em Washington sem a cobertura da CIA, que ainda vazou pela Newsweek o relatório falso isentando o serviço secreto chileno. O atentado contra Letelier foi ordenado diretamente por Pinochet ao coronel Contreras, chefe da polícia secreta, que enviou o terrorista norte-americano Michael Townley para organizar o atentado. O norte-americano Michael Townley se mudou para o Chile no fim dos anos 50, quando seu pai foi nomeado diretor da Ford no Chile. Seu pai tinha vínculos com a CIA e financiava candidatos da direita chilena. Em 1969, Michael Townley começou a trabalhar para a CIA na força-tarefa do Projeto Fulbert. Townley agora estava sob o comando do chefe de operações do hemisfério ocidental da CIA, David Atlee Phillips, que havia sido solicitado por Richard Helms.
diretor da CIA, a liderar uma força-tarefa especial designada para impedir a eleição de Salvador Allende como presidente do Chile. David Atle Phillips colocou Townley na tarefa de organizar 2 grupos de ação paramilitares. Allende é eleito e a CIA tentou convencer o chefe do Estado-Maior do Chile, René Schneider, a derrubar Allende. Em 15 de outubro de 1970, telegrama do secretário de Estado Henry Kissinger, ao chefe da CIA em Santiago, Henry Kissinger, autoriza fornecer metralhadoras aos grupos paramilitares. René Schneider recusou a derrubar Allende em 22 de outubro de 1970, foi baleado e morreu 3 dias depois. Os grupos paramilitares continuaram atuando durante o governo de Salvador Allende. Com o golpe militar em 1973, Michael Townley é recrutado pela DINA. A principal tarefa de Townley era lidar com os dissidentes que haviam fugido do Chile. Passa a ser o executor da Operação Condor. Em 1974 organizou o assassinato do general Carlos Prates, ex-chefe do exército chileno no governo Allende, em Buenos Aires. Em 1975 Michael Townley contratou fascistas italianos para assassinar em Roma, Bernardo Leighton, ex-ministro de Estado e crítico de Pinochet. Em 1976, Michael Townley viaja aos Estados Unidos, onde mantém contato com o agente de campo da Operação 40, um esquadrão de assassinos da CIA, o cubano Guilherme Novo, uma semana antes de Orlando Letelier ser assassinado. A Operação 40 foi criada pelo diretor da CIA Alan Dulles, com exilados cubanos anti-Castro em 1960, com o objetivo de derrubar o governo cubano. Segundo as investigações do FBI, Michael Townley contratou os cubanos para assassinar Letelier. Após o assassinato 15 dias depois, 2 bombas derrubam o avião da Cubana de Aviação matando 73 pessoas. Guillermo Novo nasceu em Cuba. Um oponente de Fidel Castro, Novo mudou-se para os Estados Unidos, onde se associou a figuras como os cubanos Orlando Bosch e Luiz Posada. Guilherme Novo se envolveu com a Operação 40, um esquadrão de assassinos da CIA. Mais tarde, ele trabalhou para o general Augusto Pinochet, do Chile. Em 25 de novembro de 1975, líderes dos serviços de inteligência militar da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai se reuniram em Santiago, no Chile. O principal objetivo era que a CIA coordenasse as ações dos vários serviços de segurança na eliminação da subversão marxista. A Operação Condor recebeu a aprovação tácita dos Estados Unidos, que temiam uma revolução marxista na região. Os alvos eram guerrilheiros oficialmente esquerdistas, mas na verdade incluíam todos os tipos de oponentes políticos. Guilherme Novo, Orlando Bosch e Luiz Posada logo se envolveram nessa operação secreta da CIA. No ano seguinte, em junho de 1976, foi criado por Guilherme Novo, Orlando Bosch e Luiz Posada em uma reunião na República Dominicana, com a presença de vários grupos militantes exilados cubanos, a coordenação das Organizações Revolucionárias Unidas. Em 6 de outubro de 1976, a explosão no ar do voo 455 da Cubana, voando de Barbados, matou todas as 73 pessoas a bordo, incluindo todos os 24 jovens atletas da equipe de esgrima com medalha de ouro em Cuba. A polícia de Trinidad prendeu 2 venezuelanos, irmão Ricardo e Fred Lugo. Ricardo trabalhou para a agência de segurança de Luiz Posada na Venezuela e admitiu que ele e Lugo haviam plantado 2 bombas no avião. Irmão Ricardo e Fred Lugo foram ambos condenados a 20 anos de prisão. Ricardo afirmou que o atentado havia sido organizado por Orlando Bosch e Luiz Posada. Quando Posada foi preso na Venezuela, com ele foi encontrado um mapa de Washington mostrando a rota diária para o trabalho de Orlando Letelier, o ex-ministro das Relações Exteriores do Chile, assassinado em 21 de setembro de 1976. 15 dias antes do atentado ao avião da Cubana. Guilherme Novo foi preso nos Estados Unidos e considerado culpado de conspiração para assassinar Letelier. Em 1981, ele obteve um novo julgamento e foi absolvido por um detalhe técnico. Em 1985, Luiz Posada escapou da prisão na Venezuela através de suborno financiado pela Fundação Nacional Cubano-Americana. Em 1987, Orlando Bosch foi
foi libertado na Venezuela depois de 11 anos preso com a ajuda de Otto Heinrich, o principal conselheiro da Casa Branca na América Latina. Bush entrou nos Estados Unidos, onde recebeu asilo em 18 de julho de 1990 pelo presidente George Bush. Em Washington, em 21 de setembro de 1976, foi assassinado, juntamente com sua assistente, a norte-americana Ronnie Moffett. Orlando Letelier, diplomata chileno e ex-ministro de Salvador Allende, ativista contra a ditadura de Augusto Pinochet por agentes secretos da DINA, Direção de Inteligência Nacional, a polícia política do regime militar chileno. Para o atentado contra Orlando Letelier foi usada uma enorme quantidade de explosivos, que foram colocados sob o carro em que Letelier estava. Os explosivos detonaram, provavelmente acionado por controle remoto. Dias antes do assassinato, Letelier teve sua nacionalidade retirada pelo governo chileno devido às críticas que ele fazia à ditadura de Pinochet. O caso teve grande repercussão internacional e induziu o governo dos Estados Unidos a interromper seu apoio à Operação Condor, embora continuasse a apoiar indiretamente o governo de Augusto Pinochet. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980 e criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor tinha como principal função eliminar qualquer grupo de oposição aos regimes militares, fossem movimentos revolucionários ou mesmo lideranças políticas civis e militares, como o caso de Orlando Letelier. Após o assassinato, o diretor da CIA, George Bush, divulgou uma falsa avaliação em relatório para o público, apontando o FBI na direção errada, que limpava o temido serviço de inteligência do governo chileno, que era então administrado pelo coronel Manuel Contreras e que na verdade estava por trás do atentado terrorista em Washington. Contreras havia designado para a tarefa o terrorista norte-americano Michael Townley, que por sua vez contratou um grupo cubano anti-Castro, o mesmo grupo que derrubaria o avião da cubana com 2 bombas 15 dias depois, para colocar a bomba no carro de Letelier. Manuel Contreras, diretor da Inteligência Nacional, conhecida como DINA, Polícia Secreta do Chile da ditadura Augusto Pinochet em 1975, responde carta do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil, manifestando da mesma preocupação do general Figueiredo sobre o possível triunfo do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1977, reiterando que também tinha conhecimento do apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier e que isso poderia no futuro ameaçar a estabilidade do Cone Sul, concluindo a carta que o plano proposto pelo general João Figueiredo para coordenar as ações contra certas autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos da América Latina e Europa contaria com seu apoio. Kubitschek morre em acidente de carro entre Rio e São Paulo em 22 de agosto de 1976 e Letelier é assassinado um mês depois em Washington. O motorista do ônibus envolvido no acidente que matou o presidente Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, disse que recebeu oferta com uma mala de dinheiro para que assumisse na época a culpa da tragédia. Josias Nunes de Oliveira, 69 anos, afirmou que 5 dias depois do acidente foi procurado em sua casa em São Paulo por 2 homens e se identificaram como repórteres. O acidente sofrido por Juscelino Kubitschek chegou a ser anunciado 20 dias antes do óbito de J.K. Nas redações dos jornais já corria o boato de que ele havia morrido. Em 1975, o general chileno Manuel Contreras qualificou Kubitschek como uma ameaça, em uma carta enviada ao general João Figueiredo, chefe do SNI. Contreras era chefe do Serviço de Inteligência do regime do Augusto Pinochet, responsável pela morte do ex-chanceler chileno socialista Orlando Letelier, um mês após a morte de J.K., ocorrida em Washington e atribuída à Operação Condor. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia,
Paraguai e Uruguai com a CIA dos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes nesses países. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor teve no ditador chileno, General Augusto Pinochet, seu grande articulador e o chefe do seu serviço secreto, a DINA, o coronel Manuel Contreras, seu executor. Era um acordo operacional onde as fronteiras entre os países deixaram de existir para a captura, tortura e assassinatos de adversários políticos dos regimes. A operação teve 3 fases. Na primeira, teria sido consolidada a base de troca de informações entre os 6 países membros. A fase 2 foi executiva, quando as ações passaram a troca de prisioneiros e execuções dentro do território dos países participantes do acordo. Na terceira, preparou-se a execução de adversários das ditaduras militares sul-americanas fora da América Latina. Em setembro de 1977, o jornalista norte-americano Dick Anderson divulgou uma carta redigida pelo coronel Contreras, endereçada ao general João Batista de Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil. A carta é datada de 28 de agosto de 1975 e responde carta do general Figueiredo manifestando da mesma preocupação do general com a eleição de Jimmy Carter, nos Estados Unidos, e que é do conhecimento o apoio dos democratas com defensores de direitos humanos latino-americanos, entre eles Letelier e Kubitschek, o que no futuro poderá influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul e que o plano proposto pelo general Figueiredo para coordenar ação contra certas autoridades eclesiásticas e políticos da América Latina contaria com o nosso decisivo apoio. J.K. morreu num acidente automobilístico em 22 de agosto de 1976. Letelier sofreu um atentado à bomba em 21 de setembro, um mês depois de J.K., em Washington. J.K. lutava pela formação de uma frente ampla para restaurar a democracia com o ex-presidente João Goulart, que também morreu em 6 de dezembro do mesmo ano, de infarto na Argentina.